Graça e paz, é um grande prazer poder estar aqui junto com vocês, tendo essa grande oportunidade e privilégio de poder compartilhar e meditar a respeito de um texto bíblico que o Senhor tem colocado em meu coração já há alguns dias. Eu gravei um texto anteriormente, gravei um vídeo anteriormente, e por problemas técnicos, eu não consegui repassar esse vídeo para o pastor Edson e, consequentemente, passar para os irmãos. Espero que eu consiga dessa vez e os irmãos possam ouvir e meditar no que Deus tem colocado em nossos corações. Nós estamos vivendo dias, irmãos, sem precedente na história da humanidade. Estamos em quarentena devido à pandemia do Covid-19, do coronavírus, e nós estamos vivendo, né, acompanhando de perto algo que talvez nunca imaginássemos que fôssemos viver. E muitas mensagens, muitas pregações, né, estão sendo ministradas nesses últimos dias, trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança em Deus diante de tudo que nós estamos vivendo. Situações de conflitos internos, medos, preocupações, pânicos, têm tomado o coração de muitas e muitas pessoas, inclusive aquelas pessoas que servem ao Senhor Jesus. Então, a mensagem de confiança, a mensagem de esperança, ela é uma mensagem que tem sido muito anunciada e, lógico, essa é a mensagem que tem que ser trazida à igreja, mas eu quero trazer uma mensagem de confiança e de esperança, mas olhando para uma outra ótica, olhando para um outro viés, olhando para um segundo lado da moeda, que até ao momento eu vi poucas pessoas falar, poucas pessoas anunciar esse tipo de mensagem, levando em consideração o que realmente está acontecendo. Nós, de fato, nós estamos vivendo os princípios, aquele período conhecido como princípios das dores. Já sabemos, e a Bíblia nos fala sobre isso, que nós já estamos vivendo os últimos dias. Desde da ressurreição do Senhor Jesus, da descida do Espírito Santo sobre a igreja, desde a instituição do tempo dos gentios sobre o nosso planeta, esse período ficou conhecido, é conhecido como os últimos dias. E nós estamos hoje vivendo, meus irmãos, o princípio das dores. Nós estamos vivendo um período que antecede a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua vinda, a sua volta está muito próxima. E nessa noite, eu estou gravando esse vídeo à noite, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso. Falar um pouco a respeito disso. O que a Bíblia fala sobre esse coronavírus? O que a Bíblia fala a respeito das pandemias, das doenças, das pestes, que em alguns textos fala sobre essa palavra? Gostaria de compartilhar com você sobre isso. Então, gostaria de ler com você um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, versículo 1, que diz assim: Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para diversas construções de edifício. Ele, porém, disse: Estão vendo todas essas coisas? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras e seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Senhor, diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Estamos falando a respeito da destruição do templo. Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Eles fizeram uma pergunta, na verdade, desmembrada em duas, né? Eles perguntam que sinal indicará sua volta e que sinal indicará o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra uma nação e um reino contra outro reino.
Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E outras versões falam isso. Tudo isso é o princípio das dores. E eu quero parar por aqui, depois a gente vai continuar. E eu gostaria que você orasse comigo rapidinho para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa mensagem. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de poder compartilhar a sua mensagem, ler a sua palavra, ouvir um pouco do que o Senhor tem para dizer para nós. Nos ajuda a entender tudo isso e que haja paz em nosso coração e que nós possamos estar confiantes e alegres na tua volta, na tua vinda. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, qual é o contexto daqui? A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava nos últimos dias do seu ministério, na última semana particularmente, e ele, quando ele está em Jerusalém, junto com aqueles discípulos, com seus discípulos, os apóstolos, a Bíblia diz que ele entra no templo e ele começa a andar dentro do templo. E os seus discípulos começam a mostrar para ele a beleza do templo, a grandiosidade do templo de Salomão, as pedras preciosas, tudo que havia ali. Em um determinado momento ele fala assim: vocês estão vendo todas essas construções, vocês estão vendo esse prédio grandioso, vai chegar um dia que não vai sobrar pedra sobre pedra, ele vai ser derrubado, vai ser destruído. E a Bíblia diz que depois que eles saem daquele lugar, eles vão ali para o Monte das Oliveiras e o Senhor Jesus ele chama, né, os seus discípulos à parte e aqueles homens perguntam para ele: Senhor, quando que isso vai acontecer? Quando que esse templo será destruído? Quando será a sua volta? Qual o sinal que vai evidenciar que o Senhor está voltando? Quais são os sinais que falam a respeito dos fins dos tempos? Que sinal que o Senhor pode nos dar? Que tipo de alerta nós podemos ter? Que tipo de evidência, de comprovação que a gente olhar e tenha certeza que isso vai acontecer? E o Senhor Jesus ele começa no capítulo 24 de Mateus, capítulo 25. Lucas também registra isso em Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. E o Senhor Jesus, esse trecho escatológico está registrado nessas passagens que eu acabei de falar para você. E o Senhor começa a descrever, falar para aqueles homens quais seriam os sinais que antecederiam a sua volta. Nós estamos vivendo o princípio das dores, meus irmãos. Talvez esse vídeo ele possa alcançar não somente os irmãos da Igreja Batista Bereana, mas talvez esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Eu faço até um pedido: compartilhe as mensagens que você porventura possa estar recebendo na nossa igreja. Uma forma de você evangelizar as pessoas. Mas nós estamos vivendo esse período. E quais foram os sinais, Marcelo, que o Senhor Jesus deixou? Eu então elenquei alguns aqui, né, que estão aqui em Mateus 24. Eu trouxe outros textos também que evidenciam a vinda do Senhor Jesus, a sua vinda, o arrebatamento da igreja, um dia em que nós seremos levados pelo Senhor. A palavra arrebatamento, arrebatar, significa arrancar com força. Nós seremos tirados daqui, irmãos, com força. Como a Bíblia fala lá em Gênesis, como os anjos arrancaram Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Se você falar no texto, você vai ver que eles foram levados à força. Eles foram arrebatados pelos anjos, tirados com muita força daquela cidade. Assim acontecerá comigo e com você, se você crê em Jesus Cristo. E Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Quais foram os sinais? Nós acabamos de ler aqui. Então vamos lá. Vamos elencar alguns sinais que o Senhor Jesus deixou. Versículo 4
e versículo 5. Primeiro sinal que ele fala: falsos cristos. Falsos cristos. O Senhor Jesus alerta os seus discípulos a respeito dos falsos cristos. Vamos lá, Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Eles somente não só virão, mas como virão e enganarão a muitos. Essa situação de falsos cristos e falsos profetas, em Mateus 24, o Senhor Jesus fala sobre 3 vezes. São 3 vezes que ele fala a respeito de falsos cristos e falsos profetas. Quer ver onde foi a segunda vez? Versículo 11, que nós não lemos, mas ele fala lá, ó, falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Falsos profetas. Outro versículo, é o versículo 24 de Mateus 24. Ele fala assim: pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais, maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. O ministério do engano já opera hoje. O ministério do engano já opera hoje. O fato de terem pessoas, irmãos, nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos nos dons que estão previstos lá em Paulo escreve em Coríntios. Dom de cura. Isso é previsto. Acontece hoje. Deus opera, Deus faz milagres, Deus cura. Mas dentro desse pacote, dentro do trigo, junto do trigo, vai ter o joio. Lembra de Moisés, que pega a serpente, ou melhor, que pega o seu cajado e transforma o cajado em serpente diante de Faraó? O que os magos de Faraó fizeram? A mesma coisa. O ministério do engano. E Cristo alerta os seus discípulos, não somente daquela época, como também hoje. Então, cuidado. Esses sinais já são evidentes em nosso meio. Operadores do engano. Segundo sinal que o Senhor fala nesse texto de Mateus capítulo 24. Ele fala a respeito de guerras e rumores de guerras. Versículo 6 e versículo 7. Ele fala sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Em janeiro agora de 2020, agora, 3 meses atrás, eu achei que o mundo fosse presenciar uma terceira guerra. Porque os Estados Unidos, o Donald Trump, assassinou, ou melhor, matou um general iraniano. Consequentemente, o Irã revidou, atacou uma base aérea americana que estava no Iraque, e ali eu pensei que a coisa fosse guerras, rumores de guerras. Aí você pode falar assim, poxa Marcelo, mas guerra e rumor de guerra já tem desde que o homem é homem. O interessante desse texto aqui, esse contexto, que quando Jesus fala isso, o mundo estava em relativa paz. Roma, quando conquistou os outros países, né, Roma não permitiu, o Estado romano não permitia que os países que foram tomados por ela não guerreassem entre si. Então o mundo estava em paz há muitos anos. Depois que Jesus morre, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é invadido. A partir dali, o negócio desenrolou. A Bíblia fala sobre nação contra nação, reino contra reino. Aí você pode pensar assim, poxa, mas qual que é a diferença? Nação e reino é a mesma coisa? Não, interessante isso. Quando eu vi esse texto e depois eu fui
ter acesso aos originais no grego. E quando eu fui verificar, a palavra nação significa etnos. Então, se você for no original nesse texto, está assim, etnos contra etnos, nação contra nação. O que significa etnos? Etnos vem da palavra a etnia, né? Na verdade, a etnia vem da palavra etnos, que significa uma nação, um país. Então, ou seja, Jesus está falando aqui, ó, um país se levantará contra outro país. E reino contra reino. Reino contra reino, se você for no original, a palavra no grego é basileia. Basileia significa um conjunto de nações contra outro conjunto de nações. Se atacaram, isso já aconteceu. As mais recentes agora foram as maiores, mais recentes foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, esse sinal já se cumpriu. Terceiro sinal, vamos lá. Ele fala a respeito de... Eu gostaria que você... Nós vamos sair um pouquinho aqui de Mateus, ok? Nós vamos para o mesmo texto, só que lá de Lucas. Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 11. Lucas 21, 11. Vamos ver aqui. Capítulo 23. Opa, travei aqui sem querer. Vamos lá. Lucas, capítulo 21, versículo 11. É um versículo bem interessante que engloba aqui vários sinais num versículo só. Ele fala assim: haverá grandes terremotos, fome e epidemias em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Terremotos. Uns 10 dias atrás, quando eu gravei o primeiro vídeo, eu estava gravando o vídeo, lógico que eu fiz algumas pesquisas antes, e eu tinha pesquisado que no dia 21 de março houve um terremoto na Grécia, 5,5 na escala Richter. 2 dias depois, houve um terremoto na Croácia, 5,4 na escala Richter. Só que a imprensa não comentou. Grandes terremotos. Na verdade, existem os terremotos, eles são considerados moderados, né? Se você for fazer uma pesquisa, você verifica que esses nível de terremoto 5,4, 5,5 é moderado. Mas se você olhar os grandes terremotos que já aconteceram nos últimos 10 anos, aí você fala assim, poxa, Marcelo, mas terremoto sempre existiu. Eu quero que você entenda uma coisa. Quanto mais próximo da vinda do Senhor Jesus nós estivermos, esses sinais mais se intensificarão. Haverá um aumento, haverá uma intensificação desses sinais. Mais guerras, mais rumores de guerras, mais terremotos, mais falsos cristos, mais falsos profetas, mais fome, mais pestes. Normal. Está previsto. Terremotos, fomes, epidemias. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma grande epidemia. Lógico que as redes sociais elas maximizam isso. Porque se existisse o WhatsApp na época da gripe espanhola, meu Deus. Mas o que nós estamos vivendo hoje, eu não quero diminuir a doença, mas o que nós estamos vivendo hoje é algo sem precedente. A velocidade que essa doença alcançou o mundo, em virtude por causa das viagens, dos aviões, as pessoas viajando de um lado para o outro, isso é assustador. Mas um sinal da sua volta, da sua vinda. Ele fala assim, acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Grandes sinais nos céus. Esse dia eu estava vendo um vídeo, um tornado, um furacão. Tem coisas espantosas que estão acontecendo, irmãos. São sinais da sua volta, sinais da volta de Cristo. Outro sinal da sua vinda, que lá, aí vamos voltar novamente para Mateus 24.
Mateus 24, versículo 12, que fala a respeito do esfriamento do coração do homem, do esfriamento do amor. Mas por que esse amor vai esfriar? Por causa da multiplicação da iniquidade. A iniquidade no coração do homem vai se multiplicar de tal maneira que o amor de quase todos, de muitos, se esfriará. Na versão nova tradução, a nova versão transformadora, NVT, desculpa, eu até confundi aqui, mas na NVT fala que o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Como nós estamos vivendo o mundo hoje? Quais são as evidências que nós temos visto hoje? Existem sinais que estão fora dos evangelhos. Muitos sinais. Eu trouxe alguns aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. Tem um, irmãos, que é muito intrigante, que ele é fantástico, que está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Eu fico de boca aberta quando vejo como que a palavra de Deus é tremenda, como que Deus faz as coisas de forma perfeita. Deus mostra para Daniel 2 sinais do fim dos tempos, que ele fala assim, ó, mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo. Segue o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Muitos viajarão de um lado para o outro. Estava fazendo uma pesquisa, a pesquisa mais recente que eu descobri, em 2017, 100 milhões de brasileiros viajaram. A metade do país. No mesmo ano, 2017, no mundo, 2 bilhões e meio de pessoas viajaram ao redor do mundo. Viagens. Deus mostra para Daniel que nos últimos dias, no tempo do fim, muitos viajariam de um lado para o outro. De cada dia que passa, as viagens, os números das viagens cada vez mais aumentam. Outro sinal da sua vinda, do tempo do fim, o aumento da ciência. A ciência se multiplicaria. Meus irmãos, se você olhar para 150 anos atrás, o homem andava um carro puxado a cavalo. Se você vê nos últimos 100 anos como a ciência se multiplicou, isso é assustador. Esse é um sinal da vinda de Cristo. Em Timóteo, ou melhor, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele descreve como seria os últimos dias. Os sinais que eu falei para você aqui agora, a grande maioria dos sinais que eu falei para você são sinais que têm a ver com o planeta, com catástrofes, né? Mas eu quero te falar um agora aqui, que fala a respeito de como estaremos nos últimos dias. Segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: sabe que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Tem outro texto que é lá em Judas, versículo 17 em diante. Ele fala assim: amados,
Lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos, haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. O que isso significa? Significa que a qualquer momento o Senhor Jesus pode dar a ordem ao anjo para soar a sua trombeta. E eu e você, e aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo Jesus, seremos tirados à força desse lugar, desse planeta. E a maior promessa que o Senhor Jesus fez para o homem se cumprirá. Que ele vai voltar. Na verdade, a maior promessa foi a salvação. Ele se cumpriu. O plano de salvação. Mas se eu e você temos algo em que nós devemos nos agarrar, nos apegar e confiar, crer, esperar com ansiosidade isso, esperar com o coração alegre. Quando você ouve a respeito da volta de Jesus, você fica preocupado? Você fica assustado? Você não crê? Ou seu coração fica alegre? Quando você ouve a respeito da volta de Jesus, você fica, meu Deus, o meu noivo, o Salvador, eu vou poder estar diante dele face a face. Você pensa nisso? Diante disso, eu quero deixar algumas aplicações diante desse momento que estamos vivendo, diante desse mais um sinal a respeito da vinda de Cristo. Eu quero deixar algumas aplicações para você, para que você possa me pensar o seguinte: como que eu devo proceder? Como que eu devo agir diante de tudo isso que está acontecendo? Essas incertezas, né? Então, como que eu devo agir? Primeiro, eu devo agir com confiança em Deus e na sua palavra. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Alguns textos aqui para a gente poder ler. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Nós precisamos proceder de forma que possamos ter confiança em Deus e em sua palavra. Então vamos lá, Hebreus 4,14 fala assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Olha só, irmãos, olha o que o autor de Hebreus fala aqui. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Você crê que Cristo está voltando? Você crê que eu e você seremos levados para um lugar onde toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais problemas, não haverá... Aí sim, nesse lugar eu posso falar para você que todos os nossos problemas vão acabar. Então, o autor de Hebreus fala assim: apeguemo-nos firmemente. Por quê? Porque nosso sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda confiança aqui, ó, do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós precisamos nos aproximar do Senhor com confiança na sua graça. Confie em Deus. Confia em Deus. Como que eu devo agir diante dessa situação, meu irmão? Com esperança.
Abra sua Bíblia aí, o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos 15, 43. Irmãos, esse texto aqui é muito fantástico. Marcos 15, 43. A Bíblia diz que o Senhor Jesus havia sido crucificado e morto. E havia um homem na Judéia, em Jerusalém, chamado José de Arimateia. E Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo do Senhor Jesus para poder sepultá-lo. E olha o que o texto fala sobre Arimateia. Ele fala assim, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Aí está assim, entre parênteses, fala assim, José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Eu quero trazer uma outra versão aqui, que é a Revista Atualizada, que ele fala assim, 43. Ele fala assim, a Revista Atualizada fala assim, vendo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Irmãos, essa palavra saltou aos meus olhos. Arimateia esperava o reino de Deus, a vinda do reino. Eu e você precisamos urgentemente ter no nosso coração essa esperança viva e esperar por Ele, pelo reino de Deus, que Ele venha o quanto antes. Agir com confiança, proceder com esperança. Terceiro ponto, Marcos capítulo 13, versículo 23. Marcos 13, 23. O Senhor Jesus chega para os seus discípulos depois de falar tudo isso. Ele fala assim, estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Como que você devemos agir? Com vigilância. Nós devemos estar vigilantes. Jesus fala assim, estais de sobreaviso. Quando eu era militar, eu trabalhei por escala, né? Segunda, terça, domingo, feriado, manhã, tarde, noite, não tinha horário. Não tinha feriado, não tinha Natal, Ano Novo. Se eu cair na escala, eu estava trabalhando. Alguns momentos eu fiquei de sobreaviso. Sobreaviso, eu tinha que ficar com o telefone perto de mim, atento ao tocar do telefone e pronto para. Eu não podia ter desculpa de o telefone tocar e mencionar, Marcelo, vem para o quartel agora. Eu não poderia achar, não estou pronto. Não tem essa. Tinha que estar pronto. Pronto. Acontecia de você visitar no quartel trabalhando, você está de serviço, mas está de sobreaviso. Você tinha que estar lá pronto. Com a arma na cintura, preparado para ser chamado, você está lá. Sobreaviso. E ele fala assim, tudo vos tenho predito, tenho falado tudo para vocês de forma antecipada. Estou mostrando para vocês todos os sinais de forma antecipada para que quando aconteça você não seja pego de surpresa. Esteja de sobreaviso, esteja vigilante. Quarto e último, aplicação. Primeiro, como que é? Confiança, esperança, vigilância. E o última aplicação, nós temos que estar com um senso de urgência. Senso de urgência. Irmãos, nós devemos estar pregando o Evangelho a todas as pessoas. O tempo urge. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, 20. A gente poder terminar. Ele fala assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Venho sem demora. O Senhor Jesus está voltando, irmãos, está às portas. E essa mensagem que eu quero deixar para você. Pandemia, coronavírus, é mais um sinal da sua vida. Mais um sinal da sua volta.
Prepare-se, arrependa-se, peça perdão pelos seus pecados, perdoe. Viva como Deus quer que você viva, de acordo com a sua palavra, para que quando Ele voltar, encontre-nos preparados. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio da sua palavra. Obrigado por este texto, Senhor. E que possamos estar atentos, vigilantes, confiantes, esperançosos, com um senso de urgência, sabendo que o Senhor está às portas, que nós precisamos, o mais rápido possível, se consertar com o Senhor, se consertar com o nosso próximo e anunciar a sua palavra, o seu evangelho. Nos ajuda, Pai, a viver tudo isso e entender que coronavírus, que guerra, rumor de guerra, que pandemia, que falso profeta, falso Cristo, tudo isso, Pai, são evidências da sua volta. Nós te louvamos por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.